dia, irmãos. Vamos abrir a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 16. Jeremias, capítulo 7, verso 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. O Senhor falando com Jeremias. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Agora vamos ao profeta que estamos considerando, que é Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ainda mais um texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui juntos nessa manhã, estivemos ao redor da Tua mesa, contemplando a obra magnífica do Teu Filho por nós. Juntos ao redor dessa mesa, que é um testemunho da obra do Senhor. Agradecemos pela posição a que fomos alçados, por causa da realidade que há por detrás dessa mesa, que é o Teu Filho entregue por nós plenamente. Agradecemos pela posição que o Senhor nos deu em Cristo. Essa posição gloriosa que fomos alçados de Teus filhos, de Tua obra nessa terra. Agradecemos a Ti, Senhor. E também agradecemos a Ti agora pela oportunidade de estarmos ao redor da Tua palavra e de sermos encorajados e corrigidos por ela. Nós nos submetemos à Tua palavra porque sabemos que o Senhor sempre alcança o que Tu queres com ela. Então vem nessa manhã mais uma vez, Senhor, e abençoa a Tua palavra aos nossos ouvidos. E fala muito mais do que aquilo que é expresso aqui. Que o Senhor possa fazer reverberar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, as coisas que são compartilhadas aqui. Que nós sejamos lembrados pelo Teu Espírito de outras coisas ainda. E estejamos assim percebendo, Senhor, a confirmar a Tua palavra em nossos corações, em nossos espíritos. Ajuda-nos, mais uma vez nós Te pedimos.
Socorre-nos mais uma vez, nós te pedimos. No nome do teu amado Filho, enviado a nós, esse que nos resgatou, esse que nos deu a sua vida. Bendito é o teu nome. Amém. Amém, Senhor. Bom, nós estamos ocupados com a mensagem de Malaquias, né? E tudo aquilo que o Senhor tem e já tem nos mostrado e falado aqui nessas 3 sessões que nós tivemos, ou estamos tendo agora a terceira, ontem de manhã com os jovens aqui. Então já são aí, agora fecham 4 sessões, né, que nós estamos ocupados com esse trecho. Nós não estamos explorando todo o livro, porque nós precisaríamos de muito mais tempo, mas apenas um aspecto, pelo menos aqui com todos os irmãos, que é esse aspecto do modo como eles estavam lidando com a família, com as famílias, né? E nós vimos o modo como eles estavam errados nos relacionamentos familiares. Bom, esse é o quadro de Malaquias que nós temos, e o primeiro texto que nós lemos aqui, que foi Jeremias capítulo 7, ele é um texto que se situa cerca de 150 anos antes da mensagem de Malaquias. E aquele quadro descrito por Jeremias lá é um negócio horroroso, né? Porque eles estavam cercados por Nabucodonosor, e não que isso eles só fizeram durante o cerco de Nabucodonosor, mas isso de fato era o que estava acontecendo já há muito tempo no seio das famílias do reino de Judá. E você vê esse quadro aqui, irmãos, nós temos, se você voltar lá para o capítulo 7 de Jeremias, 150 anos antes da mensagem de Malaquias, você tem essa história terrível aqui, de que famílias inteiras estavam engajadas num serviço a Satanás, diretamente. E aí você tem esse quadro aqui, dizendo que os filhos, eles apanhavam a lenha, os maridos, os pais acendiam o fogo, e as mulheres cozinhavam bolos, oferecidos para a rainha dos céus, e ofereciam libações a outros deuses. Nós não estamos falando dos egípcios, não está sendo falado dos babilônios, está sendo falado do povo de Deus. Famílias inteiras engajadas nesse serviço a Satanás. Pais, mulheres e filhos. E assim eles cooperavam em alimentar a Satanás. Isso porque os sacrifícios que eram feitos a uma divindade eram o alimento para essa divindade. Esse era o conceito de adoração aí nesse contexto cultural do Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios eram o alimento dado à divindade. E depois que houve a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, e o templo foi queimado, a cidade toda foi queimada, nós sabemos, lendo Jeremias, que algumas famílias, alguns daqueles que restaram, que não foram levados para o cativeiro, eles escaparam e se mudaram para o Egito em busca de proteção. Inclusive a palavra profética assim: vocês foram atrás da proteção de uma cana, e fazendo referência ao que mais tinha no Egito, que era aquela cana, né? Que depois, essa cana na verdade é o papiro, que tinha abundância nos rios do Egito. E o Senhor diz: vocês foram atrás da proteção de uma cana. Mas eles foram atrás, se refugiaram no Egito, e o Senhor ainda se importa com eles. E o Senhor chama a atenção deles através de Jeremias, e assim entrega uma palavra para eles, através de Jeremias, lembrando-lhes daquelas abominações que eles cometeram em família contra o Senhor. E quando você chega, e nós vamos ver qual foi a resposta deles, né? Considerem bem, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, uma grande tragédia nacional, e aí o Senhor, quando eles fogem para o Egito, o Senhor vai atrás deles, com a sua palavra por boca de Jeremias. E o Senhor os confronta, porque o Senhor quer trazê-los ao arrependimento. Essa é a insistência do Senhor com a nossa espécie.
É sempre assim. Ele vem atrás dos perdidos, ele vem atrás do seu povo mesmo perdido e insiste em trazer de volta, em chamar para o arrependimento, e esse é o motivo porque o Senhor manda Jeremias, entrega a sua palavra a Jeremias, que vá lá e fale com eles, e mostra a eles o que estava acontecendo exatamente. E então, irmãos, para nossa surpresa, aqueles que fugiram para o Egito, que viram Jerusalém em chamas, abre lá no capítulo 44 de Jeremias e você vai ver qual a resposta que eles dão à palavra de Deus. (44:15). A palavra de Deus vem, Jeremias os confronta, lembra a cada um deles o que estava acontecendo no seio das famílias. Agora vê a resposta. 44:15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, olha a resposta deles: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Já pensou? Não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. Irmãos, elas achavam, né, elas representando as famílias, elas achavam que, inclusive, o cerco de Jerusalém, o que acontecer em Jerusalém, é porque eles tinham cessado de oferecer esses sacrifícios aos deuses estranhos. E fomos consumidos, então, pela espada e pela fome. Verso 19. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então você tem a anuência de toda a família, especialmente dos maridos. Não era um problema isolado das mulheres. Os maridos estavam juntos nisso e os filhos. Agora você pode entender aquela terrível palavra de Deus lá no capítulo 7, quando ele disse para Jeremias: não ores por eles. Não ores por esse povo, porque eu não vou ouvir. Isso é terrível, irmãos. Não ore, porque eu não vou ouvir. No capítulo 8 ainda de Jeremias, versículo 5, os irmãos não precisam abrir, mas diz assim, o Senhor falando: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia? O que é apostasia? É o abandono do Senhor. Não é necessariamente doutrina errada, é abandono do Senhor. Por que esse povo de Jerusalém se desvia com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar? Mas voltar para o que exatamente? Voltar para o Senhor. E note que essas palavras todas, irmãos, elas foram ditas, capítulo 7 e capítulo 8 de Jeremias, foram ditas 150 anos antes de Malaquias. E capítulo 7 e capítulo 8 foram ditos quando o Senhor diz assim: não ores por eles, porque eu não responderei, eu não ouvirei. Isso foi dito antes da destruição de Jerusalém. Agora, passados 150 anos, você tem aquela palavra de Malaquias capítulo 3, verso 7.
E a palavra do Senhor é assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Irmãos, o remanescente já voltou, agora tem os filhos e os netos daquele remanescente original, habitando em Jerusalém. E qual que é a palavra do Senhor? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Essa é a palavra do Senhor para eles. 150 anos antes, o Senhor disse: eles não querem voltar. Não querem voltar. E agora o Senhor disse: tornai-vos para mim. Irmãos, que quadro é esse? Eu quero mostrar mais alguns textos aos irmãos. Lá em Jeremias ainda. Capítulo 7, verso 31. Jeremias 7, 31. Esse quadro, capítulo 7, é logo antes da destruição de Jerusalém. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Queimaram a fogo seus filhos e as suas filhas, oferecendo seus filhos a deuses pagãos. Agora vamos ao capítulo 19, verso 4. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele, referindo-se ao templo, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Capítulo 32, verso 34. No verso 33, o Senhor disse que o povo lhe deu as costas. Viraram-me as costas. Ou seja, não queremos nada com ele, né? Esse é o significado de virar as costas para Deus. Nós não queremos nada com ele. Verso 34. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. Sabem, irmãos? A idolatria do coração, né? Ou aquilo que estava sendo cultivado nas casas, acabou sendo levado para a casa de Deus. Porque você... em algum momento você será, né, na casa de Deus, aquilo que você é na sua casa. E a loucura que tem dentro das nossas casas, ela invadirá a casa do Senhor, a igreja de Deus. E isso explica, irmãos, a loucura que nós vemos hoje dentro do movimento evangélico. É porque essa loucura está instalada dentro das casas. Então não se consegue mais conter aquilo, e aquilo invade. Quando nós falamos, os irmãos certamente já ouviram uma frase assim, que o mundo está invadindo a igreja. Como que o mundo invade a igreja? Invadindo as casas primeiro. Porque ninguém tem aquelas ideias mundanas, mirabolantes, né, do que fazer e como proceder com a igreja, se isso não estiver instalado dentro de casa primeiro. Então, aquilo que eles estão vivendo dentro de casa, eles levaram para dentro da casa de Deus. Então, essa é a denúncia aqui no capítulo 32, verso 34. Verso 35 agora. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei,
nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Irmãos, esse vale de Rinom, assim, foi um negócio horroroso, né? Aliás, Moloque era um deus pagão, e ele ficava assim, a sua estátua, né? Ele ficava sentado num trono e segurando, a sua cabeça era a cabeça de um boi e corpo de homem, e ele segurava, assim, uma enorme bacia de bronze. E eles ateavam fogo naquela bacia, e ali eles jogavam seus filhos para queimarem em sacrifício a Moloque. Irmãos, quem fez isso, quem criou isso, foram o reino de Judá, o povo de Deus. Por isso que você vai encontrar a palavra abominação para isso. Porque o que é abominação? Abominação é uma loucura. E eles estavam, irmãos, isso aqui é uma loucura, eles estavam loucos mesmo. Porque entregarem e sacrificarem os seus filhos aos demônios, irmãos, isso é uma loucura. Isso é o povo, nós estamos falando do povo de Deus. Nós não estamos falando dos babilônios. Aqueles filhos foram dados e confiados a eles pelo Senhor como uma bendita herança. Foi um presente que o Senhor lhes deu. E o que eles fizeram com seus filhos? Eles entregaram os seus filhos àquilo que é a vaidade. Porque é assim que a Bíblia denomina os deuses deste mundo. Vaidade. E nada mais. Segundo Reis 17:15 diz assim, que eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. O que é vaidade? Vaidade é uma coisa oca. Sabe algodão doce? Que você vê aquele volume todo e você põe na boca, aliás, mal pega nele e já começa a derreter, né? Põe na boca, desaparece. Isso é vaidade. É algo oco, não tem conteúdo algum. O que aconteceu? Você serve a vaidade, você se torna como aquele a quem você serve. Ou você se torna semelhante ao que você adora. E eles, seguindo a vaidade, tornaram-se vãos. Também ocos e vazios. O Salmo 78:33 diz assim, por isso o Senhor consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Esse foi o quadro que levou o povo de Deus à ruína espiritual e à destruição. Onde começou? Onde essa falha coletiva começou? Nas casas. Agora, trazendo tudo isso para nós hoje. Porque 1 Coríntios 10 falou que essas coisas todas foram escritas e o Antigo Testamento foi de modo muito especial preservado por Deus, surpreendentemente conservado. E o Senhor fez chegar até nós sem um erro sequer, pelo menos no texto original. Para quê, irmãos? Para exemplo nosso. Para nos ensinar algo, para nos chamar a atenção. Nós, como escreve Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós que estamos vivendo no fim dos séculos. Se nós cremos que estamos no fim dos séculos, então essas mensagens são para nós. Porque nós corremos exatamente esses riscos. Nenhum de nós será louco o suficiente para cumprir literalmente o que fizeram, o que o povo de Deus fez naquela altura. Nenhum de nós é doido o suficiente para fazer isso. Mas nós somos doidos para fazer outras coisas. Coisas similares. E nós não nos damos conta do que está acontecendo. Nós só nos damos conta, sim, quando as tragédias batem na nossa porta. E algo terrível acontece no seio de nossas famílias. E eu gostaria de aplicar isso, né? Porque nós precisamos aprender, né? Com essas coisas, com essas figuras, esses exemplos todos que temos, tudo o que aconteceu, o modo como Deus lidou com eles. Nós precisamos aprender algo com isso e aplicar essas coisas na nossa vida, deixar que o Espírito Santo aplique isso a nós, a nossa condição. Será que nós temos, eu falo nós, irmãos, a todos nós, os irmãos aqui, os irmãos em Curitiba, irmãos em outros lugares, né? Nós precisamos aplicar isso.
Será que nós temos noção real do que está acontecendo em nossas casas? Às vezes eu acho que não temos noção. Porque a tendência de muitos pais cristãos, não são poucos, muitos pais cristãos, a tendência deles é assim, eles acham que eles darão ordens, e essas ordens devem ser obedecidas, mas eles nunca vão medir a temperatura dos corações de seus filhos. Como exatamente é aquela obediência? Porque nós sabemos que tem obediência aparente, né? Ou obediência por coação. Se não obedecer, já sabe o que vai acontecer na sequência. Então o filho obedece. Mas uma obediência obtida desse modo, sempre por coação, sempre sob ameaça. Irmãos, essa obediência somente irá durar até o momento em que ele conseguir enfrentar você, de igual para igual, do ponto de vista dele. E aí isso vai acabar. Por isso é tão importante os pais conhecerem o coração de seus filhos, né? Tem um livro de um irmão chamado Ted Tripp, o nome do livro é Pastoreando o Coração do Seu Filho. E esse irmão chama a atenção dos pais para esse ponto, de não se contentarem com obediência aparente, mas de irem atrás e sondarem o coração dos seus filhos. O que há no coração deles? O que há por detrás de um olhar? O que significa aquele olhar, né? O balançar da cabeça. O que significa aquilo? Nós deveríamos conhecer. Mas o lamentável é que muitas vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados com outras coisas que nós não temos tempo para isso. Muitos pais cristãos não têm tempo para isso. E eles estão satisfeitos, né? Porque o que eles veem uma vida moral aparentemente correta, né? E parece que tudo que eles desejam para os seus filhos é assim, uma vida moral correta. Ponto. E aí, desde que os filhos estejam bem nos estudos, sejam comportados, tenham boas amizades. Aliás, amizades hoje é assim, amizades estratégicas. Não é assim? Quais são os seus amigos? A gente começa a se preocupar, mas tem que ser uma amizade estratégica. Como? É uma amizade baseada nos interesses. Interesses de agora, interesses futuro. Então, você tem que cuidar com as suas amizades. E, às vezes, quando o pai fala isso, ele está querendo dizer assim, olha, procura aqueles que têm algum futuro, talvez seja de algum modo estratégico para você. Aí, esses mesmos pais estão interessados num futuro profissional promissor para o filho, um bom casamento. E tendo essas coisas estando encaminhadas, os pais cristãos, boa parte deles, está assim, eles estão muito satisfeitos. É como se a sua missão fosse essa. Eu tenho que prover para o meu filho os meios de ele ter uma boa profissão, um bom casamento, e ponto. E aí eles veem os seus filhos entrarem naquela roda sem fim, né? Naquela roda, correndo atrás daquilo que o Espírito Santo chama de vaidade. O que é vaidade? Tudo o que está debaixo do céu, ou debaixo do sol. Tudo é vaidade. A profissão, a formação, o dinheiro, o casamento, tudo é vaidade. Por quê, irmãos? Porque tudo acaba. A pandemia nos deixou a todos atônitos, assustados. Por quê? Porque nós não imaginávamos tudo que iria acontecer. E, de repente, a morte bateu na porta de todas as famílias, quase todas as famílias. Cada um de nós aqui, pelo menos, conheceu uma pessoa, ou teve um conhecido, um amigo, um familiar que faleceu por causa ou durante essa pandemia. Então, todos ficaram muito assustados e, de repente, inclusive o povo de Deus, né, os cristãos, começaram a se questionar sobre o valor das coisas. O que é essa vida?
Não é mesmo? Nós começamos a refletir sobre tudo. O que nós estamos fazendo, afinal? Mas sabem, amados irmãos, como sempre, isso dura só um momento. Porque a contrição nossa, ela é assim, ela é como uma brisa que vem e passa. E no que passou a pandemia, nós já voltamos para a loucura de novo. Eu lembro lá no começo, quando no primeiro semestre daquela pandemia, e que assustou muita gente, né? E nós paramos de reunir. Então, nós questionamos muitas coisas. Aliás, vários irmãos compartilharam que o Senhor estava batendo as portas. O Senhor estava voltando. E por isso nós questionamos tantas coisas na ocasião. Questionamos o trabalho, o que nós estamos fazendo com o trabalho, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro. E nós paramos, nós fomos sacudidos pelo Senhor. Mas, irmãos, aquilo passou. E nós voltamos para as mesmas coisas. E o lamentável é que essa é a cultura ao nosso redor. E também a cultura que entra para dentro de nossas casas, né? Tudo é vaidade. Isso nós sabemos, né? O livro de Eclesiastes, 38 vezes nesse livro aparece a palavra vaidade. Tudo é oco, tudo é vazio, tudo é sem sentido. Aí, durante a pandemia, nós gostávamos de Eclesiastes, porque Eclesiastes, assim, traduzia aquilo de algum modo, interpretava o que estava acontecendo para nós. E nós conseguimos dizer amém a Eclesiastes. Mas, irmãos, no que passa tudo isso, já Eclesiastes fica assim, né? Não gostamos tanto dessa história, porque de fato nós gostamos daquilo que o Espírito Santo diz que é vaidade. E aí a tragédia é que os nossos filhos, eles absorvem isso do mundo, do ambiente em que eles vivem, e em casa a pressão é justo para que eles corram atrás daquilo que o Espírito Santo chama de vaidade. E aí chega um ponto, claro, aliás, nós preparamos eles para uma boa formação educacional, muitas viagens, intercâmbios, um trabalho onde possam ganhar muito dinheiro e ter um vantajoso casamento. Preparamos eles para uma vida próspera aqui na terra, que essa é a realidade. É isso que se esconde por detrás da insistência dos pais. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho ali, vai por aqui, vai por ali. E não está errado, irmãos. Não está errado. Eu não estou criticando isso. Não estou falando contra isso. O que eu estou chamando atenção, né, para todos nós é que essas coisas não são primordiais. Para o mundo, essas coisas ocupam a prioridade absoluta. Tudo mais vem abaixo disso. Para nós, não. Qual é a prioridade absoluta? Que o meu filho conheça ao Senhor. Que o meu filho sirva ao Senhor. Se com um bom trabalho ou um mau trabalho, com dinheiro ou sem dinheiro, ele sirva ao Senhor. Inteiramente. Que o seu coração seja ganho para o Senhor. Mas o lamentável é que muitos pais cristãos, né, eles transformaram seus filhos em cristãos medíocres, porque eles mesmos são medíocres. Eles mesmos se entregam a este mundo, aquilo que é vaidade, eles conduzem os seus filhos pelo mesmo caminho. E você lembra aquela palavra que nós gostamos tanto, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for adulto, ele vai seguir por esse caminho. Isso é verdade para o bem e para o mal. Então, se tudo que a criança absorveu dos pais, da cultura familiar, do ambiente familiar, ele absorveu aqueles valores, você ensinou a criança no caminho que ela deve andar. E quando adulta, ela vai andar exatamente nesse caminho. Não adianta você falar, filho, não pode ser assim, dar tanto valor a essas coisas, mas é o que ele aprendeu em casa. Foram as mensagens não ditas que ele absorveu. Isso é sempre tão verdadeiro. É só olhar para a experiência já de alguns pais, olhar para coisas que já aconteceram no passado, né? E esses pais medíocres, né? Pais cristãos medíocres, eles entregam seus filhos ao Estado. Como? Através do sistema educacional.
público ou privado. Eles entregam seus filhos lá, e a missão desses braços do Estado, desse braço do Estado que é a escola, a missão deles é exatamente afastar os seus filhos de Cristo. Isso está lá hoje instalado nas escolas. Aliás, outro dia estávamos conversando com uma irmã que trabalha na Secretaria de Educação lá no Paraná. E nós temos alguns pais em Curitiba, pelo menos 7 famílias que praticam homeschool. E isso agora está sob ameaça de não poder acontecer mais. Mas conversando com essa irmã que trabalha na área de educação, né, ela disse assim, que nós temos, o nosso sistema educacional é um dos sistemas mais abertos no mundo para que os pais possam influenciar a escola. E ter a escola pública, ter uma escola do jeito que eles querem. Aí ela fala assim, o problema é que os pais incrédulos e pais cristãos não se importam com a escola. Eles sequer sabem o que está acontecendo com a escola. Porque se eles usassem a força que eles têm, que o Estado lhes dá, eles mudariam as escolas públicas, muito especialmente. E ela disse que o que aconteceu nos últimos anos é que, como os pais não se importam, e só vão lá e largam os filhos, deixam os filhos lá, não se importam, então o mal e todas essas ideologias que estão presentes nas escolas hoje, e que nós ficamos horrorizados e assustados, e agora nos preocupamos com o assunto, é que enquanto os pais estavam cuidando de suas vidas e com os seus filhos entregues para a escola, essas ideologias estavam lá, crescendo através dos servos do diabo lá dentro. Isso é um horror, irmãos. Mas a tragédia é essa, né? Os pais entregam os filhos ao Estado, e o Estado vai cumprir esse papel de afastá-los de Cristo e vai lhes oferecer um padrão moral relativista. E aí depois os pais não sabem por que os filhos na adolescência tomam caminhos errados que irão marcar negativamente as suas vidas medíocres para sempre. Os pais preparam seus filhos para serem vencedores no mundo, serem vencedores aqui, quando deveriam preparar os seus filhos para serem vencedores no reino com Cristo. Mas, de fato, na prática, o que muitos pais cristãos fazem é que a vida é só aqui. Então, a sua preocupação é que os filhos vençam aqui, através de uma boa profissão, através de um bom casamento, muito dinheiro no bolso, né? É isso que os pais querem. Eu penso que o Espírito Santo quer nos falar e nos ensinar nesse tempo tão difícil. E nos lembrar dessas coisas, né? O que nós vemos hoje em dia, tanto nas famílias dos não crentes quanto nas famílias dos crentes, né? É esse fato que nós temos aqui no final de Malaquias, no último versículo, esse distanciamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E se vai converter é tornar, devolver, seria mais ou menos assim, irmãos, devolver os pais aos filhos e devolver os filhos aos seus pais. O contexto aqui diz que o Senhor iria enviar o profeta Elias, e aqui está falando de João Batista. Nós vivemos quando o Senhor mandou Elias, através de João Batista, e o grande e terrível dia do Senhor. Então, entenda, nós vivemos entre esses dois eventos. A vinda de Elias, que já veio, e o grande e terrível dia do Senhor, que ainda vai chegar. Nesse tempo, o que o ministério de Elias, o Espírito que estava sobre Elias fará, irmãos? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então, o que deveria acontecer com pais que foram encontrados pelo Senhor, que vieram para o Senhor, é que esses pais deveriam se voltar para os seus filhos e
assim, deveriam cuidar deles de tal modo, conhecer seus filhos de tal modo, porque primeiro os pais se convertem para os filhos, porque é normalmente o que acontece. Os pais creem em Cristo primeiro. E porque foram convertidos a Cristo, Cristo os converte para os seus filhos. E então, no tempo devido, o Espírito Santo os converterá para seus pais, para aquilo que os seus pais lhes deram, lhes mostraram. Agora, se não houver essa conversão, né, irmãos? Aí as coisas, aí vem aqui, então o Senhor tem que vir e ferir a terra com maldição. E agora você entende por que o distanciamento entre pais e filhos. Esse abismo que se forma entre uma geração e outra. Esse abismo tem por causa, não uma causa natural, mas uma causa espiritual. Qual é a causa espiritual? É que pais e filhos, vamos pensar agora em filhos maiores, né? Eles abandonaram ao Senhor. E eles só podem de fato se converterem um ao outro se antes atenderem ao chamado: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Porque a tarefa não é tanto assim, bom, então vamos agora avaliar a casa e vamos ver o que fazer aqui, como mudar as coisas. Se há uma tarefa, a tarefa é: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Essa é a palavra do Senhor, essa é a tarefa. Não é, por isso que a profecia não fica dando ideias para nós, como nós devemos proceder, né? Na prática. E o que vamos fazer na prática? Que é o que a nossa geração pragmática gosta, né? O que eu tenho que fazer agora? Me dá os passos aí. Não tem passo nenhum. Não tem 5 passos, não tem 10 passos. Se há um passo, é tornar para o Senhor. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Tem um fato curioso. Até pouco tempo atrás, a idade dos problemas, a chamada adolescência, aliás, adolescência quer dizer que pode adoecer, né? Não é assim? Pode ser que adoeça. Mas até pouco tempo atrás, a adolescência começava por volta dos 15 anos, chamada ou causada em parte pelas mudanças hormonais, que é o que de fato acontece. Conforme estudos mais recentes, irmãos, essa mudança que acontece no cérebro, né? E por isso as mudanças hormonais todas, né? Ela está começando por volta dos 10 anos de idade, especialmente nas meninas. Por volta dos 10 anos de idade. Os estudiosos não sabem ainda ao certo qual a causa, né? Há suspeitas de que tem a ver com a alimentação, a nossa alimentação hoje. Mas não, isso aqui não é o nosso foco, né? O problema que nós temos diante de nós, especialmente nos últimos anos, quando aconteceu a revolução tecnológica, e nós todos passamos a ter na palma da mão um computador. Irmãos, essa revolução pela qual nós passamos, ela nos aproximou. Mas ela também nos distanciou. Porque agora é possível você conversar com alguém em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Mas nós nunca estivemos tão sozinhos, tão isolados uns dos outros. Porque tantas vezes, aquela pessoa que fala nas redes sociais, que se apresenta ali, é um ator. Aquilo não é real. Porque ali você tem que se apresentar como? Você não pode mostrar quem você é de fato. Porque se você se apresentar como é de fato, o que acontece? O que acontecerá? Todos vão fugir da sua rede. Vão fugir de você. E por causa dessa revolução, especificamente, os filhos pequenos, especialmente, nunca estiveram tão abandonados e entregues a si mesmos como no tempo que vivemos. Inclusive os filhos de pais cristãos ou pais crentes.
Tudo começa pela escola, né? O sistema escolar é visto pela maioria dos pais hoje como uma tábua de salvação, para que eles possam seguir com as suas vidas, especialmente as mães, especialmente as mulheres. Então eles simplesmente entregam ou abandonam, seria a palavra melhor, mais real, né? Abandonam seus filhos para a escola, esperando que a escola dê conhecimento, formação e educação. Eu penso que essa entrega, né, e abandono dos filhos para a escola, que é um braço do Estado, seja a maior causa do distanciamento entre pais e filhos, entre os incrédulos e entre os crentes. Porque você está ocupado, sua vida está muito ocupada. Eu lembro no começo, ou durante a pandemia, quando as escolas foram fechadas, os pais ficaram desesperados. O que eu vou fazer com essas crianças aqui o dia inteiro em casa? Quantas mães, né, estavam gritando por socorro? Eu não aguento ficar com essas crianças aqui o dia inteiro. E o marido trancado no quarto trabalhando, assim. E a mãe, várias mães também, claro, né? Mas aquele desespero, o que eu vou fazer com essas criaturas agora? E não vi uma hora da escola voltar. Por quê? Porque tem por detrás essa ideia, né? Ufa, eu quero ter um tempo para mim, né? A escola que cuide, né? Afinal, por que aqueles professores são pagos, né? Por que eu pago impostos, né? E no mundo isso é normal, é assim mesmo. Mas o pior, irmãos, que eu ouvi isso de vários pais cristãos, desesperados, porque eles não sabiam mais o que fazer com os filhos. Você pensou, se o filho vai para a escola à tarde, então os pais eles tinham uma programação na parte da manhã, aí à tarde está na escola, aí à noite eles voltam, mas os pais simplesmente não sabiam o que fazer. Então eu penso assim que durante a pandemia, que oportunidade que foi aquela, o Senhor proveu aquele momento, né? Usou esse momento que poderia ter produzido tantos frutos para aproximar pais e filhos, por exemplo. Mas não aconteceu. A escola reabriu, os filhos voltaram para a escola e a vida continua. A vida seguiu. Quantos pais crentes vão na escola averiguar como estão os seus filhos? Quantos pais crentes olham os cadernos, analisam as provas, analisam os boletins? Quantos pais crentes sabem quem são os amigos dos seus filhos? Poucos têm tempo e disposição para isso hoje em dia. Eles realmente confiam que a escola vai cuidar de tudo. E, de fato, a escola está cuidando de tudo. Daqui a alguns anos, se os seus filhos são pequenos, daqui a uns anos, se você não mudar, você descobrirá como a escola cuidou bem deles. Há uma estatística hoje de que menos da metade de filhos de crentes, filhos que nasceram no convívio da igreja, menos da metade permanece na fé, ou adere à fé. Menos da metade. Então, se você pensar assim, vamos dizer que essa estatística está correta, né? Você tem 10 crianças. Quantas crianças estão lá embaixo? Agora, ouvindo a palavra. Você já pensou que, se essa estatística for verdadeira, a metade deles vai embora? Quando chegar na adolescência e no começo dos anos da juventude. Vai embora. Como você ficaria, né, se você tivesse certeza absoluta que isso vai acontecer? Eu acho que nós ficaríamos desesperados. E nós temos que ficar desesperados. Porque o Senhor nos deu esses filhos como a sua bendita herança, para que nós cuidemos deles, para que nós os encaminhemos para Ele, para que nós devolvamos eles para Ele.
Então, o Senhor nos deu o privilégio de estar com eles por um pouco de tempo. É tão pouco tempo, irmãos. Porque aqueles primeiros anos, eles vão passar assim, ó. Quando o meu filho mais novo casou, ele foi o primeiro a casar, foi mais apressado, o Abner. Aconteceu uma coisa, na cerimônia do casamento, eu preparei uma palavra para ele. E quando eu estava preparando aquela palavra, eu me dei conta de quão rápido o tempo com ele passou. Então, no dia eu falei para ele assim: que eu lembrava todo dia das fileiras de carrinhos que o Abner fazia nas escadas lá de casa. E a gente sempre estava pisando em cima de algum carrinho. E aí eu disse a ele: hoje eu estou vendo você aqui na minha frente, um homem. E eu não vi passar. E nós tivemos uma vida familiar assim com eles muito intensa, muito, muito, muito intensa. Mas eu não vi passar. Irmãos, é sempre assim. O Senhor nos confiou eles por um pouco de tempo, porque eles passarão mais tempo longe de nós do que conosco. Então, é muito louvável e digno, por exemplo, que uma mãe abdique da sua profissão para cuidar dos seus filhos. Porque ela tem, esse maior espaço, vamos dizer. Né? Então, se é possível, faça isso, irmã. Faça isso. Porque essa é a missão que Deus nos deu, irmãos. Essa é a missão. O diabo pode rir de todos os seus esforços evangelísticos, todos. Você vai pregar para um, prega para outro, ajuda um, ajuda outro. E ele também vai rir, porque os seus filhos estarão na mão dele. Você está entendendo? Você pode pregar para quem você quiser, em outras palavras, o diabo vai dizer, né? Mas os teus estão comigo. Isso é horrível. Isso a gente engole atravessado, a gente não quer, nós não queremos isso. Por isso que a obra do Espírito é converter os pais para os seus filhos. E converter o coração dos filhos a seus pais. Essa é a obra de Deus. E fazendo assim, nós não estamos tornando a família o foco da igreja, não estamos colocando a família no centro, não. Porque a família não é o centro. É um falso centro, aliás, né, quando alguns pregam dizendo que o foco da igreja é a família. Não é a família. O foco da igreja é Cristo Jesus. E tudo mais deve se encaminhar e ir para esse centro que é Cristo. Por isso ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. E me permitam falar mais um pouco ainda sobre essa questão tecnológica, né? Esse avanço tecnológico. Uma das coisas que tem acontecido, né? Os celulares todos, os irmãos lembram daqueles celulares antigos, né? E os celulares hoje são chamados de smartphones, né? E até poucos anos atrás, a orientação dos educadores, que os educadores davam para os pais, era que não deixassem o computador, o notebook, no quarto dos filhos. Deixassem num outro ambiente da casa, onde os filhos pudessem acessar tudo, mas ali, debaixo dos seus olhos.
justo para protegê-los dos perigos do mundo da internet. Eu acho que 5 anos atrás, eu conheci um professor, conheci pessoalmente ele, um professor da USP, da área de tecnologia de informática. Ele hoje já está aposentado. E ele escreveu vários artigos, você vai encontrar isso na internet, vários artigos sobre os perigos dos meios eletrônicos em crianças e adolescentes. E ele colocou 19 ou 20 motivos ou perigos que rondam os filhos, as crianças e os adolescentes. E você vai lendo aquilo e ele diz assim, não é só crianças e adolescentes, é também os adultos. Porque nenhum de nós, ele falou, uma coisa interessante que ele disse, irmãos, ele não é cristão. Não tem nada de cristão, aliás. Mas ele diz assim, ele me falou isso pessoalmente, porque eu fui assistir uma palestra dele em Curitiba, numa escola, entre aspas, cristã, e lá estavam os pais no teatro da escola. E quando o homem começou a falar sobre o assunto, irmãos, foi vergonhoso. Mais da metade dos pais levantaram e foram indo embora. Aí eu fui conversar com ele no final, né? E ele me falou assim, tem uma força agindo para destruir a nossa civilização. Você já pensou? E essa força quer destruir a nossa civilização, destruindo as nossas crianças. Porque certamente você já ouviu, né? Os jogos eletrônicos, né? Ou começar a se envolver com isso, quanto mais cedo melhor, porque isso inclusive ajuda a desenvolver a inteligência, né? Inclusive isso foi capa da revista Veja, anos atrás, e ele escreveu um artigo gigante contra essa ideia. Assim provando com estatísticas, com estudos, tal, que não aumenta a inteligência coisa nenhuma. Bom, irmãos, aí ele me disse assim, para terminar esse ponto aí com ele, ele disse assim, mas sabe, eu estou aqui falando para esses pais, e eu sei que eles não vão ouvir, eles foram todos embora, metade foi embora, porque eu sei que eu estou falando para viciados ajudarem viciados. E um viciado não tem como ajudar um outro viciado. Então, ele dizia, eu estou tentando. Assim, ele não citou, só faltou ele citar, eu sou a voz que clama no deserto, né? Mas ele falou assim, eu sei que eu estou falando assim, e poucos vão me ouvir. Porque isso mexe no entretenimento dos adultos. Pais que dão o celular para o seu filhinho pequeno, seu bebezinho, se ocupar. Fica um pouquinho aí enquanto eu vou fazer outra coisa. E é muito interessante, né? Não sei se os irmãos já observaram. O bebezinho pega, bebezinho eu digo aí, quase 1 ano de idade, né? Ele pega o celular e ele começa com o dedinho, não é? Mas como assim? Quem ensinou ele a fazer isso? Ele está de olho em você. Está de olho em vocês. Porque ele aprende não por palavras apenas, pelo que ele ouve, ele aprende pelo que ele vê. Eu não sou desses que acham que nós devemos desligar tudo, né? E vamos viver assim, com o telefone antigo aquele, né? Ou com sinal de fumaça. Não, eu não sou desses. Eu sou daqueles, né, que devem parar para questionar o que fazemos e como nós estamos levando a nossa vida. E o quanto essas coisas, né, tidas hoje como entretenimento e até uma necessidade, e são uma necessidade, claro, mas o quanto essas coisas estão nos controlando. Então, aqueles mesmos pais que colocavam o computador na sala, né, não deixavam no quarto do filho, hoje eles deram para os filhos um celular, um smartphone, que é um PC na palma da mão, cabe na palma da mão. E esses meninos ficam trancados no quarto com esse equipamento, trancados no banheiro com esse equipamento, e os pais
Eles não têm noção do que está acontecendo. Aí, quando as bombas explodem, nossa, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Irmãos, nós já tivemos meninos de 10 anos de idade com celular sendo aliciados por adultos. E os pais não sabiam. Não sabiam. O piazinho estava lá, como se nada estivesse acontecendo. Até o dia que o pai pegou o celular e foi dar uma olhada. E ficou chocado, né? Aí correu para a polícia. Porque o policial em casa não funcionou, entendeu? Aquele que deveria proteger e cuidar, não protegeu e não cuidou. Porque estava ocupado com outras coisas. Pais que se orgulham de um garoto de 10 anos, 10 ou 12 anos de idade, que sabe lidar, da maturidade, entre aspas, dele, porque ele sabe lidar com esse mundo virtual. Irmãos, ele não sabe lidar com esse mundo virtual. Ele não sabe porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso, tantos adultos são enganados, são engodados, se envolvem em loucuras. Casais já se separaram por causa dessas coisas, irmãos. Então, nós não sabemos. Como nós achamos que um menino de 10 anos, de 12 anos, sabe lidar com isso? Não sabe. Então, nós deveríamos cuidar. Aliás, esse professor da USP fala assim, que ele recomenda que um jovem só tenha, os pais só deem um celular para um filho a partir dos 17 anos. 17 e 18 anos. E anos atrás, quando eu falei isso com os pais, nós orientamos os pais lá em Curitiba, e vários dos rapazes e moças que hoje têm já mais de 20 anos, eles só tiveram celular com 17 anos. 17 e 18 anos. Ninguém ficou traumatizado. Ninguém está fazendo terapia. Porque os pais cuidaram, irmãos. Aliás, tem um pai lá que encontrou, porque aí precisava falar com o filho e tal, né? Aí o pai encontrou lembra aquele celular? Aquele, não o tijolão, né? Mas aquele que não tem nada, né? Só aquela telinha que aparece, né? Ele encontrou um celular novo daqueles que ainda tem para vender. Só faz ligação, mais nada. E aí ele quer falar com o filho, vai buscar na escola, e deu um celular desse. E o menino está lá. E numa escola de gente, né, assim, classe AAA, né? E aí os outros com aqueles smartphones poderosos, né, iPhone e tal, e ele com aquele. Mas está bem, está tranquilo. Então, não vai traumatizar, né, irmão? Não vai traumatizar. Agora, é claro, você precisa ganhar o seu filho para isso. Porque ainda mais se você já colocou na mão dele a arma, né? Agora para tomar de volta, amigo, você vai enfrentar uma guerra. Vai enfrentar uma guerra. Porque não vai ser fácil tirar a droga, entendeu? Ele já está altamente viciado. Irmãos, eu falo essas coisas porque o inimigo está usando essas coisas que assim são tão úteis para outras funções, né? Mas como a nossa espécie é uma espécie caída, a nossa raça é uma raça caída, então tudo aquilo que poderia servir, inclusive, para o bem, nós conseguimos transformar para o mal. E usar aquilo para o mal, assim como nunca antes se viu. Quero apresentar uns dados para os irmãos aqui. Nós temos hoje mais de 27 bilhões, ouça bem, mais de 27 bilhões de dispositivos eletrônicos conectados e conversando entre si no mundo. Mais de 27 bilhões de dispositivos, computadores, notebooks, tudo isso, né? Tablets, celulares, 27 bilhões. Agora, no dia 15 de novembro de 2022, vai nascer o bebê 8 bilhões. E nós seremos 8 bilhões de pessoas no mundo. Eles já estão com o negócio pronto, esperando
esse bebê que vai nascer dia 15 de novembro de 2022. E aí vai fechar 8 bilhões da população terrestre. E 27 bilhões de dispositivos eletrônicos. Nós temos mais de 5,3 bilhões de usuários da internet no mundo. E a ONU está fazendo um trabalho, porque eles dizem assim, ó, nós temos só 5 bilhões e 300 milhões de usuários da internet no mundo. Tem 2 bilhões e 700 milhões que nunca tiveram acesso. Então, nós temos que cuidar para que esse tanto aí tenha acesso à internet, porque não é justo que eles não tenham acesso à internet. E, claro, tem muitos motivos para eles falarem isso, né? Nós temos mais de 1,5 bilhão de sites na internet. Mais de 1,5 bilhão. Nós temos mais de 5,6 bilhões de buscas por dia só no Google. Porque nós estamos todos altamente conectados, o tempo todo. Pois não. Já foi leilão, não conseguiu finalizar, vai a leilão. Sim, para os irmãos verem, né? A nossa tarefa como pais, né? É assim, eu estou falando de um grande risco que é esse risco que a tecnologia nos fornece, né? O risco que ronda todo esse aparato tecnológico que nós temos. O nosso foco estará errado se nós apenas dermos atenção para isso. As 1000 proibições. Não adianta, irmãos. A saída não é tanto a proibição. A saída é ganhar para Cristo. Talvez nós mesmos tenhamos que ser ganhos nesse sentido, entendeu? Mas é interessante que o Senhor fez uma coisa com o povo de Israel, e como aquelas coisas foram feitas para exemplo nosso, né? Para nós que estamos vivendo nos fins dos séculos, né? Que o Senhor planejou 4 situações, e o Senhor disse que os filhos iriam fazer perguntas acerca da vida espiritual da família. Essas perguntas seriam feitas em casa. Um dos momentos foi a Páscoa. O Senhor disse assim, ó, então lá os meninos, eles vão perguntar, por que essa noite é diferente das outras noites? Por que nas outras noites nós comemos pão com fermento e hoje só comemos pão sem fermento? E tinha as perguntas que eles iriam fazer por causa daquele ritual estranho que era a Páscoa. E aí o Senhor diz assim, então, o pai vai se levantar e vai responder por quê. E a Páscoa tem a ver com a redenção. Aí uma outra situação foi no Êxodo 13, quando houve a consagração dos primogênitos. Quando havia um sacrifício lá que substituiria o filho mais velho, porque o filho mais velho automaticamente era consagrado ao Senhor. Então, para o pai resgatar o filho, tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí o menino perguntava, né? Mas por que isso vocês estão fazendo isso? Por que isso tem que ser feito? Por que isso foi feito? E então o pai se levantava e explicava por quê. E isso tem a ver com uma vida consagrada ao Senhor. Porque o primogênito representava a consagração ao Senhor de toda a família. É porque nós todos fomos separados para Deus, respondia o pai. Nós todos somos dele. A terceira ocasião era sobre o significado da lei. Por que esses mandamentos todos? Está em Deuteronômio capítulo 6. Por que esses mandamentos todos? Perguntava a criança. E então o pai respondia, porque aqueles 613 mandamentos que Deus havia dado. Por que aqueles mandamentos? Isso, irmãos, tem a ver com a centralidade da palavra de Deus em casa. Aqui a nossa vida gira ao redor daquilo que é a vontade de Deus para nós.
E uma última situação, narrada em Josué capítulo 4, é quando os filhos perguntassem sobre o significado daquelas 12 pedras que foram tiradas do leito do Jordão e postas dentro da arca. Essas 12 pedras tiradas do leito do Rio Jordão, elas têm a ver com o lugar de cada um no corpo de Cristo. Isso tem a ver com a vida da igreja. O seu filho já perguntou para você alguma coisa referente a esses pontos? Se ele perguntar, é porque isso está sendo vivido em casa. Quando vossos filhos vos perguntarem, disse o Senhor. Ou seja, quando eles perguntam, é porque essas coisas estão sendo vistas como sendo uma realidade dentro de casa. Então isso significa que ali tem um lar piedoso, um lar que tem buscado ao Senhor, um lar que está aos pés do Senhor, uma família que está dobrada diante do Senhor. Agora, por que o Senhor se preocupou com aquilo que os filhos iriam pensar? 4 vezes ele fala disso, irmãos. Por que ele está preocupado? Porque às vezes nós ficamos assim, não, eles não vão entender. Deixa eles para lá, isso é só um papo de adulto. Eles não vão entender. E o Senhor, atento a eles, o Senhor diz, quando eles vos perguntarem, vocês vão responder assim, e assim, e assim. E por que o Senhor se preocupa? É que cada família dentro do povo de Deus não é um fim em si mesma. Cada família é sim um testemunho dele na terra. E isso ultrapassa, vem da antiga dispensação para a nova dispensação. Quando nós temos aqueles mandamentos do Senhor através de Paulo, através de Pedro, falando acerca do porte das nossas famílias, como as mulheres devem se comportar, como os maridos devem se comportar, os pais, os filhos. Por que essas coisas, irmãos? É só para colocar uma ordem cristã na casa? Não. É para adestrar o comportamento? Não. O motivo é que as famílias dos santos, as famílias que compõem a igreja do Senhor, elas são um testemunho do Senhor na terra. Mas quantos pais, lamentavelmente, têm sido negligentes e falhos a ponto de quase uma geração inteira estar perdida? Perdida em casa. Então não é que eles vão para o mundo, não, o mundo está dentro de casa. Eles só vão para o mundo porque eles vão continuar o que estavam vivendo dentro de casa. Simples assim. Por isso a palavra do Senhor, e nos chama a atenção sobre isso, né? E eu quero me encaminhar para terminar aqui. Muitos pais cristãos, eles têm uma visão muito ingênua, muito romântica acerca dos seus filhos. E eu explico por quê, né? Eles têm uma visão ingênua porque eles ignoram a queda. A queda ocorrida em Gênesis 3. Essa queda nós sabemos, porque nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Bíblia. Essa queda afetou tragicamente todos os seres humanos a partir de então, inclusive os seus filhinhos. Já nasceram caídos. Aliás, como diz a teologia reformada, né? Aqueles que conhecem esse assunto, a teologia reformada chama isso de a depravação total do gênero humano, não é assim? Aliás, tem um capítulo, né, uma seção das Institutas de Calvino que falam sobre a depravação total do gênero humano. Seria muito interessante, você não precisa concordar com tudo que Calvino escreveu, mas seria muito interessante os pais lerem o pensamento, né, o que escreveu esse homem, né, acerca da depravação total do gênero humano. E você considerar assim, o meu filho, eu e o meu filho, somos assim em nós mesmos. Essa é a nossa natureza. Você ficará chocado. E por depravação total, nós entendemos que não há nada de bom no homem para que Deus possa aceitá-lo. Por depravação total, nós entendemos que todo ser do homem, corpo, alma e espírito, estão contaminados pelo pecado original. Então toda a sua alma, ou seja, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades, são cativos do pecado, do mundo e do diabo. Simples assim. Cativos. Portanto, o homem não é tão livre como alguns evangélicos imaginam. Aliás, a Bíblia diz que o homem é um escravo.
escravo de si mesmo, escravo de Satanás e escravo do pecado. Como escreveu Lutero um livreto sobre esse assunto, isso foi resposta a Erasmo de Roterdã, que era um humanista que acreditava na natureza boa do homem. E contra Erasmo, Martinho Lutero escreveu um livro sobre o servo ou escravo arbítrio. E ele mostra nesse livreto, nesse escrito, que o tal livre-arbítrio do homem é um escravo do pecado e um escravo do diabo. Porque essa é a realidade, todos são pecadores. Aliás, tem um texto que está no Salmo 53, abre aí por favor, rapidinho, Salmo 53, verso 1. Disse o nécio, o louco, no seu coração. Ele não necessariamente publica essas coisas. Ele fala que ele pensa ou diz aqui dentro, né? Não há Deus. É um ateísmo no coração, não da boca para fora, no coração. Não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Isso é uma frase que parece ser tirada do Novo Testamento, mas, na verdade, o Novo Testamento é a interpretação disso daqui. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se quantos? Todos. E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acabou com a nossa espécie, acabou com a nossa raça. E o que diz o Salmo 58, verso 3? Olhe lá. (58, 3) Alienam-se os ímpios desde a madre. Quem são os ímpios? Todos os filhos de Adão. Alienam-se, fogem de Deus desde a madre, desde a concepção. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. E a primeira vez que nós flagramos a nossa filhinha, bonitinha, mentindo descaradamente para nós, irmãos. Nossa, aquilo acabou conosco. É porque você fica tão encantado, e deve ficar, sabe, irmão? Deve ficar mesmo, né? Você fica tão encantado com aquele bebezinho, né? Que ele vai crescendo, né? E você estranha o dia que ele diz não para você, um não firme. Não fale assim com o papai. Não. Opa, tem alguma coisa errada, né? Então, irmãos, desde que nasceram andam errados, falando mentiras. Verso 4, olha só isso aqui. O seu veneno, o veneno deles, dos seus filhos, é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Você já pegou o seu filho tapando os ouvidos assim, e você está falando e corrigindo, e ele faz assim, ó. É a serpente surda que tapa os ouvidos. Fala não para ele. Todo queridinho, né? Se abraça, se beija, se cuida, mas diz um não para ele, um não firme, e você vai ver o que ele vai fazer contigo.
porque essa é a sua natureza em Adão. Por isso o Senhor manda corrigir os filhos, criá-los na admoestação, na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme diz Efésios capítulo 6, verso 4. Por isso o Senhor manda os pais cristãos usarem a vara com discernimento, com sabedoria, corretamente, na disciplina dos seus filhos. O que significa criá-los na doutrina e admoestação do Senhor? Significa não ficar fazendo o seu filho decorar versículos simplesmente. Não é isso, irmãos. Você pode fazê-lo decorar, mas não é isso, tá? Criar na doutrina e admoestação do Senhor significa formá-los de acordo com aquilo que o Senhor diz acerca deles em sua palavra. Porque é para criar segundo a doutrina e a admoestação do Senhor. Então, o que o Senhor diz sobre eles? O Senhor diz assim, ó, eles são como a serpente, a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir. Isso é o que Deus pensa deles. Mas, ao mesmo tempo, eles são a bênção de Deus para nós. São a herança de Deus para nós. Mas o Senhor nos deu para os nossos filhos, para que nós cuidemos deles e os conduzamos ao Senhor, irmãos. Por isso eles não foram feitos para nós, para a nossa satisfação. Quantos pais se realizam nos filhos? Quantos pais que não puderam fazer certas coisas, né? Não puderam obter certas coisas, eles se realizam nos filhos. Então eles ficam ali encaminhando, tentando encaminhar. São para coisas boas, óbvio. Mas você conhece o coração dele? O teu coração é um. E talvez aquilo para o que você está conduzindo o teu filho, querendo que ele faça, para você não faria mal nenhum. Mas para o teu filho, aquilo poderá regar sementes malignas no seu coração, no coração dele, e depois você não vai mais conseguir controlar as ervas daninhas que brotarão. Não conseguirá mais. Então, por isso que nós precisamos de discernimento, de sabedoria, de conhecer o coração deles, de pastorear o coração deles, como diz o título do livro que eu citei anteriormente. Pastorear o coração dos seus filhos. Conhecê-los, saber o que está acontecendo. Sabem, irmãos, eu sei que muitos pais, eu não estou falando aqui, né? Porque eu não conheço os irmãos. Mas eu sei de muitos pais que já ouviram coisas assim, como eu tenho repartido aqui, e esses pais fizeram exatamente como a serpente, a víbora surda. Eles tapam seus ouvidos, eles não querem ouvir. Porque isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Isso vai exigir que você dê um tempo, talvez, nas suas redes sociais. Talvez vai exigir que alguma mãe, especialmente, deixe o seu trabalho, deixe a sua profissão, o seu sonho, e vá se dedicar a cuidar daquelas crianças. Então, alguns não vão ouvir, mas alguns ouvirão. E então, nós temos uma coisa muito positiva em Malaquias, que eu acho que é a melhor mensagem de Malaquias. Aqui tem tanta coisa triste, mas aqui tem uma coisa muito boa. No capítulo 3, verso 16, e aí nós vamos encerrar. Veja o que diz aí. Então, porque o Senhor falou até o verso 15, por boca de Malaquias, e aí tem uma observação. 3,15. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis, e voltar é se converter, a mesma palavra lá do capítulo 4, verso 6. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não o serve. Sabe qual é a realidade desse texto aqui? Que há um remanescente, dentre o remanescente. Porque Malaquias foi escrito, essa palavra foi dada ao remanescente. E aí o Senhor diz aqui que então se levantará um remanescente, dentre o remanescente desviado, que vai ouvir o Senhor. Então eles atentaram, eles temeram ao Senhor, eles ouviram ao Senhor, atentaram para a palavra do Senhor, e um memorial foi escrito diante do Senhor. Para os que temeram ao Senhor e se lembraram do seu nome. O seu nome está sobre nós, gravado sobre nós, sobre nossas casas. Por isso nossas casas são um testemunho nessa terra. Como luzeiros, nós individualmente somos luzeiros neste mundo. E a intenção de Deus é que nossas famílias, conosco, sejam luzeiros neste mundo de trevas. Então que o Senhor nos ajude, porque essa não é uma tarefa fácil. Ela é muito árdua. E às vezes vai exigir que você faça tantas coisas radicais na sua casa, tenha que fazer tantas mudanças, mas que o Senhor nos ajude. E o Senhor vai nos ajudar, porque isso é do seu interesse. Nós não estamos arrumando nossas famílias e querendo arrumar nossas famílias para que eles sejam bibelôs nesse mundo. Não, irmãos. É para que eles sejam um testemunho do Senhor. Para que eles expressem algo aqui, no meio dessa geração perversa. Amém? Vamos orar.